E aí galera, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia, né? Uma ótima semana de estudos a todos. E vamos lá, vamos focar aqui para dar continuidade ao assunto. A gente começou a conversar um pouquinho sobre religião, cultura e sociedade. Nos assuntos de Sociologia, a cultura é algo fundamental, porque a partir da cultura a gente vai estudar vários fenômenos, né? A gente está começando aí por religião, mas aí meios de comunicação, meios de sociabilidade, indústria cultural, entre tantos outros fenômenos aí que a gente parte a partir da cultura e aí começa a fazer uma análise sociológica, né? Como isso se dá dentro da sociedade, nas nossas formas de relacionar-se, de ser com os outros, de construir formas de vida, né? Daí nós começamos a trazer na última aula essa temática, né, a partir da religião, entendendo aí algo que está na base de toda cultura, entendendo como algo que vai resgatar aí desde os primórdios da humanidade, como sendo, né, uma forma do homem, né, dar explicações da sua origem, do seu fim, dos fenômenos naturais, né, de uma regra de vida. Tudo isso pode ser feito a partir da religião. A gente viu que a religião, ao lado da arte e da filosofia, é essa forma de explicar o mundo, de explicar os fenômenos, né, de dar resposta a indagações fundamentais da nossa existência, né? E a partir disso nós vimos que, diante dessa capacidade humana de simbolizar, de criar um novo mundo subjetivo que se concretiza, que se torna objetivo a partir das nossas atitudes, mas que começa dentro de uma perspectiva subjetivista, a partir de um construto da nossa consciência, nós criamos aí política, criamos arte, criamos linguagem, criamos tantas coisas, e dentre essas coisas a religião, né? E a religião, ela está aí como sendo uma base fundamental no desenvolvimento cultural, social de todas as sociedades, de praticamente todas as épocas, né? Então, algo muito importante dentro dessa capacidade de criar, dentro dessa capacidade de produzir arte, linguagem, ciência, tantas coisas, nós criamos aí também essa dimensão espiritual, religiosa, que vai aí nos envolver de forma muito ampla e diversa. Nós fizemos alguns comparativos aí, percebendo de como a religião está presente, né, não só de maneira privada, mas também de maneira pública, nas formações da cosmovisão e também de uma moral de determinado povo, né? Então a gente vê aí o exemplo da sociedade grega, né, que tinha na sua base moral, mas também de visão de mundo, de explicação dos fenômenos, os mitos gregos, toda aquela religiosidade politeísta, e também vemos como isso está implicado dentro de uma cultura judaico-cristã, né, desse povo aí semita, desse povo hebreu, como um monoteísmo vai ser a base das suas relações, da sua cosmovisão, de uma norma ética, né? Como é que vai estar ali na estrutura dessa sociedade justamente a crença religiosa, tá? Então nós vimos que quando a gente olha como um todo o nosso ethos, a gente vê que está implicado ali, relacionado diretamente religião, costumes, visão de mundo, ética, moral, política, economia, tudo isso está muito relacionado. A religião, ela acaba se relacionando com todas essas esferas da vida pública e também privada. Daí vimos como
os principais sociólogos, né, essa base da filosofia clássica vai se preocupar com esse tema, né, e aí desde Kant, como traz sendo o primeiro estágio da humanidade, é justamente esse estágio religioso, teológico, que ele vai chamar. A gente vai ver como o Durkheim vai entender a religião como um fato social, né, sendo esse espelho de si, né, projetado, e que a partir da religião é possível conseguir também essa questão da coesão social. Vimos em Marx, né, como se dá esse contexto da religião enquanto ópio do povo, não que a religião seja em si ruim, mas aí por um discurso de uma certa conformidade com esse mundo, em busca, porque a recompensa virá no mundo transcendente. Então isso leva, por exemplo, a uma classe, a um certo conformismo com a sua condição, né? E muitas vezes impede delas de fato buscar essa libertação aqui, né? Dentro desse contexto, uma classe superior vai se apropriar disso e vai tornar a religião como um instrumento de alienação. Estou sendo rápido aqui porque isso aqui a gente já viu. Max Weber, ele vai fazer um grande estudo também das religiões, e aí o seu conceito de desencantamento do mundo a partir do monoteísmo vai ser central na sua obra, como também na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele vai identificar como essa desvinculação de uma ética cristã e esse novo movimento aí que vai ganhando, se consolidando, que é um movimento protestante, com uma nova dimensão ética, vai ser fundamental para dar base ao capitalismo, né? Então a gente percebe aí essa relação, esse estudo da sociedade e a sua relação com as várias esferas sociais. Se a gente olha agora para o conceito de religião em si, o que é uma religião? O que é esse fenômeno? O que é a religião de fato, né? Se a gente analisa ela conceitualmente, a gente vai entender muito a religião a partir da etimologia da palavra latina religare, que tem no sentido de religação. Se a gente observar na maioria das culturas, na maioria das religiões, ela vai ter um sentido de que, a princípio, houve um rompimento na harmonia que havia entre a divindade ou as divindades e os homens, e a religião seria esse instrumento que vai restabelecer essa ligação, restabelecer essa harmonia, digamos que essa amizade, né, entre a divindade e o povo, né? Então, através de rituais, através de sacrifícios, através de prestação de culto, o povo vai se redimindo com seu símbolo, né, divino, com a sua divindade, e a partir daí é uma reaproximação desse Deus que concedeu tantas coisas, né? Há muito sentido de oferta também presente desde as antigas culturas, né? Já que eu recebi de uma determinada divindade, ou quando é no monoteísmo, da única divindade, já que eu recebi tantas coisas dele, como gratidão eu também oferto. Então o sacrifício muitas vezes tem esse sentido de oferta por uma gratidão, mas também de uma remissão de pecados, de culpa ou de algo do tipo. Então a religião é esse instrumento de religação, né? O que caracteriza uma religião basicamente são 3 tópicos: o mito, o rito e o credo, né? Ou seja, na cosmovisão, que a religião, a visão de mundo da religião, né? No seu credo, naquilo que ela acredita, na sua crença, e no seu ritual, no como ela presta o seu culto, no como ela presta o sacrifício, no como acontece o ritual. Então esses são os 3 pilares da religião, ou das religiões, né, que formam aí o seu corpo ortodoxo, sua ortodoxia, ou seja, o seu conjunto de crenças, né, seu conjunto de valores, né, que vai
uma vez isso estabelecido, né, muitas vezes está presente nos livros sagrados. Então aí a gente tem, por exemplo, as religiões do livro, chamadas religiões do livro, como o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, que são religiões que se pautam num livro sagrado, né? E essas leis, esses valores, essas formas de culto, essas orientações, a sua crença está exposto no livro sagrado, tá? Mas aí também temos várias religiões que vai parte da chamada tradição oral, ou seja, ela vai passando os seus ensinamentos oralmente de tradição de geração para geração. E aí é uma valorização muito grande dessa transmissão da palavra, né, oral e não escrita, né? E essas são as principais características da religião. Ela possui um mito, um rito, credo, né? Elas fazem culto, oferecem sacrifícios, geralmente tem um local específico, né, que seria o seu templo sagrado, ou seja, o local onde se presta o culto, e está presente desde as eras mais remotas em nossa humanidade de uma maneira muito diversificada, né? São várias crenças, são várias religiões, são várias formas de rituais, e que no fundo tem esse sentido básico de religar o homem à sua divindade através dos seus cultos e sacrifícios, mantendo essa estrutura de um mito, de um rito e de um credo. Uma coisa bem interessante é que mesmo pessoas que não se identificam diretamente com uma religião, ou seja, que não se assumem, não assumem uma identidade religiosa específica, mas algo muito presente também em nossa sociedade é a religiosidade. Religiosidade é distinto de religião, né? Na religião você assume um compromisso ético, moral, você participa de cultos, você rege muitas vezes a sua vida a partir daquela crença, e existe um compromisso maior, né, entre a entidade, né, e a pessoa que assume aquela identidade ali naquela manifestação religiosa. A religiosidade, ela não necessariamente exige um compromisso. A religiosidade, ela não necessariamente é uma religião. Pessoas que têm religião têm também uma religiosidade, mas pessoas que inclusive não acreditam em Deus, elas podem ter também um certo tipo de religiosidade. A religiosidade, ela está tão presente, essa dimensão espiritual, ela está tão arraigada na nossa cultura, que mesmo pessoas que não se identificam ou não são religiosas, elas muitas vezes manifestam traços de religiosidade, né? Qual a diferença? Aí a gente pode partir para a vida prática mesmo, para citar alguns exemplos, né? Só dando alguns pontos aqui, ó. Religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui uma disposição ou tendência a refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Então, primeiro que ele não assume um compromisso com uma religião específica, né? Ele aborda os sentimentos religiosos e a tendência que o indivíduo tem no que se refere à coisa sagrada. Ou seja, ele até mantém uma relação com aquilo que ele identifica como sagrado, né, como algo divino, superior, tem essa consciência, tem uma certa tendência, né, a uma relação mais íntima com aquilo que é sagrado, sem uma identificação religiosa propriamente dita. Aqui vocês vão acompanhar, vocês podem ler depois, né, e acompanhando algumas características principais da religiosidade, que de alguma forma manifesta um tipo de fé, um tipo de crença, mas que não necessariamente está vinculado à religião, né?
E muitas vezes está presente no nosso dia a dia, nos nossos costumes, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pensar, né? Como, por exemplo, a questão da superstição. A pessoa não tem uma religião, às vezes nem crê em Deus, mas acredita em ferradura, trevo de 4 folhas, questão de passar embaixo na escada, horóscopo. Então tudo isso mostra meio que um certo tipo de crença, de fé, de religiosidade, né? A pessoa, por exemplo, às vezes até não é simpatizante, muitas vezes até intolerante com religiões de matriz africana, mas quando é no ano novo tem aquele costume de se vestir de branco, ir à praia, pular onda, fazer um pedido. Então isso é uma manifestação de religiosidade, né? Muitas vezes pessoas que não frequentam nenhuma religião exatamente, mas sempre tem distintivos no carro, né? Dirigido por mim, guiado por Deus, Deus é fiel, presente de Deus. Tudo isso mostra um pouco dessa religiosidade impregnada na cultura do nosso povo, né? A frase que está aí, né? Católico não praticante. Ou seja, não existe nem católico nem de nenhuma religião. Ou você é ou você não é, né? Ou você adere ou de fato você não adere àquele movimento, mas de alguma forma é um jeito de dizer que você mantém algumas crenças, apesar de não estar vinculado, mas você tem algumas crenças, simpatiza de alguma forma, de algum modo traz aquilo para a sua vida, mas não de fato assume um compromisso de seguir fielmente. Né? Então nós temos aqui até então uma distinção entre religião e religiosidade. Vimos aqui um pouco do conceito de religião, também do conceito de religiosidade, como isso está na base da nossa cultura, sendo também uma manifestação cultural. E nos próximos vídeos a gente vai tratar de pontos bem específicos aí, bem que de fato muito pertinente, que é a questão da diversidade religiosa, da tolerância religiosa, intolerância religiosa e do sincretismo, sobretudo na sociedade brasileira. Tá bom, pessoal? Então se liga aí.